Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, o Vilmar Govinatsky. Pois não, Silvio. Tu que está com sobrepeso mental, né, aí físico e tal, nós estamos tentando resolver o problema. A pandemia, o confinamento me trouxe esse sobrepeso. problema. Cara, que passa comendo aqui, ele encomenda aqui, nosso câmera, o Leandro, traz umas cucas maravilhosas. O cara encomenda 2. Pelo amor de Deus, quer dizer, eu já deixei de encomendar. E quanto o sobrepeso está quanto? Já está com quantos quilos? 90 aí? Agora, não chega chegou tanto ainda. também, né? Mas eu estou com 80 e unzinhos. Quase 90. E aí nós convidamos para vir aqui a doutora Cíntia Skeff, que é nutricionista. Doutora, muito prazer em tê-la aqui. Prazer é meu, satisfação. Aliás, a nutricionista, a alimentação é fundamental na vida do ser humano, né? Muitas coisas são curadas pela alimentação. Uma alimentação sadia evita que tenhamos muitos problemas. É isso? Sim, a alimentação, eu costumo dizer que ela é a base, né? Então, tanto para a parte física quanto para a parte emocional, né? Os exames, alterações e tudo mais. E a condição é que, assim, tudo começa pela alimentação, né? Então, um exemplo que eu dou às vezes, assim, a criança, por exemplo, quando ela tem uma alimentação muito à base de doces e carboidratos, ela é uma criança agitada. E isso acontece conosco também, né? Então, só que o que acontece? Vocês nunca vão ver, assim, a causa de determinada situação foi porque se alimentava de maneira errada. Não, né? Mas se a gente for olhar muito, né? Tá com colesterol alto, tá, mas por quê? Aí tu olha o pregresso, olha como é que é a alimentação, né? Fazendo um ajuste ali, se alinha muita coisa. Doutora, tem doenças como diabetes, por exemplo, questões cardíacas, pressão, enfim, glicose no sangue, que exigem uma alimentação diferenciada. Tá? Isto, a senhora também, evidentemente, faz esses tipos de tratamentos. Sim. É muito comum nas pessoas? É um índice muito alto? Sim, o que acontece, que eu observo, é que nem a maioria não posso dizer assim a maioria, mas muitos não têm esse acompanhamento, não fazem um preventivo. Então, muitas vezes não sabem que tem a glicose aumentada, né? Então, quando descobrem, ela já está aumentada demais, aí já está num quadro de diabetes, já está com colesterol, triglicerídeos alterados, né? Eu parto do princípio, né, meu modo de agir é assim, né? Até porque eu já fui obesa, então eu tenho um entendimento melhor do meu paciente um pouco. Eu sei o quanto é difícil a gente fazer uma mudança alimentar, né? Então, assim, para um ataque, para se recuar, para se reduzir os índices, a gente faz uma alimentação, né, bem direcionada, né, com os alimentos que devem ser evitados. Depois que se ajusta, né, eu não sou daquela pessoa que eu digo para ti, nunca mais tu vai poder comer. Não, eu te ensino como é que tu vais fazer quando tu comer, o que tu tens que não comer para fazer essa compensação. Né? O equilíbrio da alimentação o equilíbrio, adequada. Né? Porque o que me chama muito a atenção às vezes, assim, ó, é o modismo, como eu digo. Né? Todo mundo, quando começou a onda do sem lactose e sem glúten, tá? Sou a favor, ok, mas assim, ó, não para todo mundo. Então, o que aconteceu foi uma onda no meu consultório de pessoas com glicemia aumentada e colesterol, porque passaram a tomar, por exemplo, leite sem lactose sem a necessidade de fazer o uso do leite sem lactose. O leite sem lactose, ele tem açúcar. Né? Doutora, o Silvio e eu somos aí de regiões do interior. O Silvio é de Uruguaiana e eu sou de Camaquã. Olha. E nós adoramos um churrasco, né, Silvio? Como é que fica essa questão da carne, do equilíbrio da carne vermelha, a carne gorda, a carne do churrasco, aquela com sal grosso? A costela gorda e tal. Então, a carne, a questão dela é a dificuldade digestiva dela, né? Ela fica muito tempo no nosso intestino. Né? Então, como eu falei anteriormente, comendo com equilíbrio, ok, uma vez na semana ou a cada 4 dias, né? Não vai comer 1 quilo de carne no churrasco também, né? Ok, agora o que muitas vezes a gente acaba se confundindo um pouco, por exemplo, né, daqui a pouco o senhor me diz, eu estou fazendo uma dieta, de noite eu como salada com filé mignon. Opa, filé mignon aparentemente é magro. Né? Basta pensar assim, o senhor está pegando ali uma pessoa, aquela pessoa está fofinha, o que ela tem? Gordura, ou seja, uma carne macia, né? Então, está pegando uma outra que é dura, mais músculo.
Então, se me perguntares, né, tanto que para criança ou pessoas idosas ou com problemas, eu oriento comprar carne de segunda, trabalhar essa carne na pressão e depois tu fazer uma elaboração do prato, né? Então, a carne do churrasco, se tu comeres uma costela, tirar aquela manta da gordura, né, e não ser uma situação frequente... Tudo né? tranquilo. Doutora, outra coisa, nós tivemos aí o processo da pandemia e as pessoas ficaram muito em casa e encomendando comida de fora. Quais são os riscos? Porque, na verdade, nós temos que... as pessoas que são bem, digamos assim, fisicamente bem preparadas, organismo sadio e tal, né? Que começa também pela comida. Que cuidados essas pessoas têm que manter para evitar, de repente, ser contaminadas? Com o vírus, né? Com o vírus. Então, essa questão alimentar, ela é bastante delicada, né? Então, a gente não sabe muita coisa ainda, os médicos também não sabem ainda o comportamento 100% correto desse vírus, né? Mas o que eu digo é o seguinte, se a pessoa está ali, né, e ela está contaminada com o vírus, que nem aqui se eu estiver contaminada, minha saliva está caindo aqui. Aí eu embalo para você e te entrego, né? O vírus está ali. Então, a minha orientação é, quando receber os alimentos, esterilizar as embalagens e procurar aquecer o que está comendo. Então, ter muito cuidado com alimentos que não se aquecem, alimentos crus, por exemplo. Né? Eu diria para evitar. Né? Seria uma orientação, assim como a gente orienta as mulheres grávidas, né? Em detrimento de toxoplasmoses, etc. Né? Eu diria para a gente seguir essa linha. Sim. E nessa questão da pandemia, nesse período de pandemia, os alimentos, a gente, o nutricionista sempre incentiva muito o consumo de verduras, de saladas, né? Mas os alimentos mais cozidos são menos suscetíveis à transmissão. Sim, nesse pela temperatura. período é mais, então, recomendável. Deixa um pouquinho a salada de lado. Na verdade, na verdade é assim, se a pessoa que está preparando, ela está devidamente de máscara, né, preparando o teu alimento, a tua salada, né, ok. A questão é que hoje as pessoas estão muito assintomáticas, então a gente não sabe. Não sabe se está ou não está. Né? E eu tenho, às vezes, assim, até a maior parte, eu acredito, das nutricionistas, a gente tem muito, quando trabalha em restaurantes, em indústrias e tudo, a gente tem um pouco de cuidado com luvas, né? Porque a luva, ela faz com que quem está trabalhando com a luva se sinta protegido. Então, eles não lavam a mão com tanta frequência, né? Então, a luva, eu não vejo ela, assim, no ambiente, restaurante, assim, que tem que ter muito cuidado. Mas a máscara, sim. Doutora, já que falou em restaurante, a questão do buffet, né? Eu acho que a senhora falou muito bem aí, a questão de estar falando. Tem muita gente que chega no buffet e começa a conversar, e conversa em cima do buffet. Hoje, alguns estão colocando um aparato de vidro e tal, de né? acrílico. De acrílico para evitar isso aí. Quer dizer, isso tem que ser obrigação de todo do restaurante ter esse anteparo. Se a pessoa que está se servindo, ela está com máscara, tá isolada, né? Mas claro que dupla proteção ajuda mais, né? E a questão da comida e a ansiedade? Então, tem alimentos que aumentam a ansiedade, né? Se ficar em excesso, a gente tem o intestino, se depositam no intestino, que nem eu sinalizei da carne vermelha. A carne vermelha, a pessoa que tem o hábito de comer muito frequente, ela acaba sendo uma pessoa mais explosiva, mais irritada, né? Claro que isso é comportamental, mas ajuda, né? E potencializa. Mesma coisa a questão de carboidratos, né? Farinhas, açúcares, tudo isso potencializa também. Então, hoje, o que acontece? Tem que se cuidar, né? E foi mais ou menos esse gancho que o pessoal fez. Eu tô pegando no consultório, assim, uma faixa de pessoal da pandemia, ali botando, assim, de abril para cá, né? 4,5 kg a 15 o pessoal está aumentando. O que eu mais peguei de paciente é 15. Pacientes que eram meus já estavam de alta, né, como se diz, e retomaram. E muitos até nem por ansiedade, nem por aumentar tanto a ingesta, mas também por muita ansiedade, que a gente estando ansioso, tu não dorme bem, a qualidade do sono é essencial para o teu metabolismo funcionar, então tu te tensiona, e tu te tensionando já desacelera o teu metabolismo. Claro.
Doutora, quem quiser mais detalhes sobre isso, mais informações, qual é o seu telefone, o contato? Ah, sim, meu contato pode me acessar pelo meu celular, que é 982-89-2766, né, o WhatsApp, né? Ou pelo meu e-mail, que é cintisquef@gmail.com, que eu entro em contato. Tá bom, doutora, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Alimentação é muito bom, vamos trazer mais vezes. Excelente. Né? Fantástico. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento.